A paz do Senhor para os irmãos. Queridos, eu convido a todos a abrir a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, em 1 Tessalônica, ou 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, o capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Todos acharam? Verso de número 4. Verso de número 4. 1 Tessalonicenses 2,4 diz o seguinte: mas, assim como fomos aprovados por Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar a homens, mas a Deus, que testa nosso coração. Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Pode dar um glória a Deus? Queridos, eu estou bastante gripado. Eu sou difícil gripar. Mas eu tomei um copo de água gelada, tive que tomar, porque não tinha outra. E gripei e espirrei muito hoje. Eu ainda não espirrei aqui. E tomare Deus que eu não espirre, porque hoje espirrar é perigoso, né? Eu estou com um lencinho aqui, qualquer coisa, eu cubro até o rosto. Amém? Mas eu também não consigo falar com esse negócio aqui na boca. Assim está melhor. Queridos, mais uma vez, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, na frente, tendo esse privilégio de poder anunciar, falar do amor de Jesus. Isso é a coisa que meu coração mais ama. E eu quero falar hoje sobre um tema, de acordo com o texto que nós fizemos menção, onde o apóstolo Paulo fala sobre nós, assim como nós fomos aprovados em Cristo. Que convicção, que certeza de um homem de Deus poder falar assim como nós somos aprovados por Cristo. É sobre esse tema, aprovados e reprovados. Porque não há outra coisa nesse mundo em que mais nós nos aplicamos, senão para uma aprovação. Nós queremos ser aprovados no colégio, queremos ser aprovados na faculdade, queremos ser aprovados em uma entrevista de emprego. O que mais nós queremos é ser aprovado, ninguém quer ser reprovado. E para isso nós nos dedicamos, com todas as responsabilidades que nos é dada, e com aquilo que está ao nosso alcance, nós nos esforçamos, empenhamos, para sermos aprovados. Mas a pergunta é: e quanto ser aprovado em Cristo? Você tem essa convicção? Você pode falar como o apóstolo Paulo: eu sou um homem aprovado em Cristo? Você, jovem, pode falar isso com toda a convicção?
Graças a Deus eu sou um jovem e sou uma jovem aprovado em Cristo. O conceito que nós temos para aprovação, ele é muito secular, muito natural de um mundo pós-queda. E isso tem a ver com números, isso tem a ver com performance, isso tem a ver com aquilo que nós conquistamos na caminhada, isso tem a ver com fama. É esse o conceito sobre a ótica secular, sobre a ótica natural desse mundo pós-queda. Mas, segundo a ótica da Bíblia, é bem diferente. Por exemplo, você vai olhar para Abel e Caim, sobre uma ótica secular, todos diriam que Caim foi aprovado e Abel foi reprovado. Porque Caim se deu bem na vida. Caim prosperou, virou construtor, se enriqueceu, viveu muitos dias. E Abel, coitado, morreu cedo. Mas sobre a ótica da Bíblia, nós cristãos sabemos. Embora ele morreu cedo, mas seu testemunho ainda fala. E nós sabemos que em Cristo, aqueles que são aprovados não morrem. Porque Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Então Abel está bem vivo. E agora quem está morto é Caim. Caim está morto. O único testemunho que fala dele é mau, para nós não seguirmos as suas próprias pisadas. Outro exemplo que a Bíblia nos dá, por exemplo, é sobre Apeles. Apeles, a Bíblia vai dizer, homem aprovado por Cristo. Paulo vai elogiar esse obreiro, dizendo, Apeles, um homem aprovado por Cristo. Mas é a única coisa que a Bíblia vai falar. A Bíblia não vai falar o que ele fez, o que ele alcançou. Enfim, tem mais exemplos a respeito dessa ótica bíblica sobre esse conceito. E com a sabedoria que Deus nos dá, com alguns estudos de homens de Deus, nós extraímos algumas coisas que nos edificam, nos ajuda a crescer e a procurarmos cada vez mais nos dedicar, fazer alguma coisa em relação a essa questão. Aprovados em Cristo, porque nós queremos ser aprovados para tudo e nós colocamos todo o nosso esforço e empenho. Mas em Deus, parece que não há muito empenho. Pelo menos na vida de alguns. O que a Bíblia pode nos dizer em relação ao que a sabedoria de Deus, estudos, pode nos falar a respeito de aprovações? De um homem aprovado por Deus ou de alguém ser aprovado? Um exemplo, tudo que a gente vai comprar, qualquer coisa que a gente vai comprar, a gente precisa, antes de provarmos, precisamos examinar. Se você compra um carro, você precisa examinar o motor desse carro. Se não lhe der garantia, principalmente.
Você vai levar o mecânico lá, ou vai levar o carro no mecânico. Você precisa examinar esse carro. É isso que se faz com um aluno. Antes dele ser aprovado, ele é submetido a um exame. Prova é um exame. Ou é uma maneira de o professor examiná-lo, para ver se ele realmente é um aprovado de verdade ou ele está colando. Da mesma forma, um carro que você compra, ou qualquer eletrodoméstico que você compra, você precisa examinar. Então, esse é o primeiro requisito para sabermos se nós somos aprovados. Examinar. Examinar minuciosamente. A Bíblia vai falar aproximadamente umas 3 vezes, você pode encontrar mais, eu encontrei 3 vezes essa palavra examinar. A primeira vez o apóstolo Paulo vai dizer, a primeira vez que eu achei, a primeira palavra que eu encontrei, foi na ceia, Paulo instruindo acerca da ceia, acerca de nós participarmos da ceia, em 1 Coríntios 11, ele vai dizer para que o homem, antes de participar, venha fazer um autoexame. Não para encontrar pecado, é claro. Porque para você participar dignamente ou indignamente, isso não é questão de pecado, é questão de consciência, de reconhecer quem que você é. Mas isso é um assunto para a ceia. Mas Paulo manda fazer um autoexame, para olhar dentro de você e você se deparar com quem você é de verdade. Se você se deparar e discernir quem você é de verdade, você vai entender que a questão não é encontrar pecado ou deixar de não encontrar. É você se humilhar, porque mesmo se você não encontrar, você é um pecador. E se você encontrar, você é um pecador também. Mas como eu disse, esse assunto para a ceia. A segunda vez que eu encontro essa palavra examinar, foi quando Paulo, diante de alguns críticos, também a igreja de Corintos, alguns homens que passaram uma maior parte do seu tempo criticando a vida de Paulo, a palavra de Paulo, o ministério de Paulo. Eles diziam assim: olha, a carta é forte, mas a sua presença é desprezível. Eles desprezavam o apostolado de Paulo. Eles queriam prova do apostolado de Paulo. Eles queriam que Paulo provasse para eles que ele realmente era um apóstolo. Em contrapartida, Paulo vai dizer assim para eles: olha, já que vocês, nas minhas palavras, já que vocês querem prova do meu ministério, por que vocês não fazem o seguinte? Por que vocês não examinam a vocês mesmos e provam-se a si mesmos? Porque essa crítica, provavelmente foi porque eles, ao examinar Paulo, superficialmente, e ver a simplicidade de Paulo, a pequenez de Paulo, eles interpretaram: não, esse homem não é apóstolo, ele não tem tanto poder assim. Ele precisa provar isso. Então Paulo vai dizer para eles, primeiramente: examine a vocês mesmos. Examine a vocês mesmos e notem se vocês permanecem na fé. É a primeira frase dessa repreensão.
Examine-te a ti mesmo. Será que vocês permanecem na fé? Logicamente eles não estavam na fé. Pelo menos naquela fé que eles tinham antes. Talvez como os Gálatas, começaram na carne, e agora, começaram no espírito e agora estavam na carne. Provavelmente eles começaram na fé, mas eles não estavam permanecendo mais na fé. Então Paulo vai dizer para eles: examinai-vos a vós mesmos. E vejam vocês, se vocês estão, ou se vocês permanecem na fé. E essa pergunta vem para mim e para você. Porque criticar os outros é muito fácil. A gente enxergar os erros na vida dos outros é muito fácil. Como nós sentimos um repúdio assim, e falamos: nossa, como essa pessoa vive abaixo da Escritura. Como a mensagem alcança essa pessoa e parece que ela não se toca, ela não muda. Nós somos muito parecidos com aqueles dois que foram no monte e um orava dessa maneira, assim, graças a Deus. Eu não sou como esse do lado, como essa. Eu dou meu dízimo, eu faço as minhas orações, os meus jejuns e as minhas esmolas. Nós somos muito semelhantes. Nós criticamos com muita facilidade e enxergamos os erros dos outros com muita clareza, mas quando se trata dos nossos próprios erros, parece que somos obscurecidos, porque o pecado obscurece. O pecado não deixa nós enxergarmos os nossos próprios erros. Porque o nosso coração é enganoso. Quem o conhecerá? Conhecer o próprio coração, ele oculta, ele esconde. O coração é enganoso, é como uma pessoa que está no banco do réu, ou alguém que está sendo investigado por um delegado, um suspeito. E foi ele, mas ele mente. O nosso coração é mais ou menos assim, ele nos condena quando Cristo nos justifica, e nos justifica quando nós somos condenados pela palavra. Ele é alguma coisa assim que nós precisamos estudá-lo, examiná-lo minuciosamente. O salmista vai dizer assim: sonda-me, é outra passagem que, na verdade, significa examinar. Sonda-me, examina-me. Conhece o meu coração, enxerga o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, porque ele está dizendo, porque eu não enxergo, para mim está tudo bem. Para mim está tudo certo, eu vou para a igreja todo dia, eu dou meus dízimos, eu dou algumas esmolas nas ruas. Para mim está tudo certo. Mas ele oculta. Eu não me refiro a pecados ocultos, porque tem pecado que nós ocultamos. E nós sabemos que não devemos fazer, mas pecamos. Não falamos nada para ninguém, cobrimos. Só que existe um princípio doído para esse negócio. Aquele que encobre as suas transgressões, quero ver se você sabe o resto. Aquele que encobre as suas transgressões nunca... Não, dá para todos falar? Aqueles que encobre as suas transgressões nunca...
Eu gosto desse versículo. Eu gosto de falar para mim mesmo, eu gosto de falar para o meu coração. Porque uma coisa que a gente mais quer nessa vida é o quê? Prosperar. Isso funciona como uma força assim que me detém, me segura. Então você não quer se expor, você não quer confessar, porque confessai as vossas culpas, os vossos pecados uns aos outros, para que sejam sarados. Tem pecado que tem que confessar. E é justamente isso que nós não queremos confessar. Então, não quero me expor, não quero, então, deixa. Porque aquele que o deixa, alcança, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas não é sobre esse pecado. É sobre aqueles que os nossos corações ocultam, encobrem. O salmista vai dizer também, no Salmo 19, Senhor, o Senhor conhece meu coração, revela-me para mim os meus pecados ocultos, expurga-me, aqueles que me são ocultos, aqueles que me são secretos. Então, existe pecados que não é somente aquilo que você transgride como mandamento, mas pecado é aquilo também que você deixa de fazer, que você ainda não se tocou que é para ser feito, que você acha que não é para você fazer. É aquele pecado que não te sensibilizou, você não se percebe que você está errando, que você está falhando. É esse tipo de pecado. Que ao examinar a você mesmo, você vai descobrir. Examinar a você mesmo é você olhar para o espelho, como Tiago diz, que a palavra de Deus é como espelho, que reflete a nós mesmos, a nossa imagem, reflete quem nós somos. Por isso que Deus vai falar desde o princípio, a Josué, não aparte esse livro da tua boca, medita nele de dia e de noite, para que te vá bem e sejas próspero. Quando nós não apartamos esse espelho do nosso rosto, nós nos enxergamos. É uma maneira de examinar o nosso coração. Ele vai dizer, essa palavra vai dizer quem nós somos a cada dia, com mais e mais intensidade. O que nós precisamos e o que nós temos que deixar de fazer. E o que nós precisamos fazer. É esse espelho, essa palavra. Paulo vai dizer, examinai-vos a vós mesmos, para quê? Para ver se vocês permanecem na fé. Você permanece na fé? Aquela fé que você aceitou, quando você aceitou Jesus, você permanece na mesma fé? É lógico que não. Aquela fé que nos fazia dedicados, aquela fé que nos fazia mergulhar na Sagrada Escritura, aquela fé que nos fazia orar, buscar persistentemente, com o desejo de se aproximar de Deus, com o desejo de sermos batizados com o Espírito Santo. Aquela fé que nos movia a evangelizar, a nos dedicar com muita intensidade. Aquela paixão que nós tínhamos, na vida de muitos ela não é a mesma. Isso é um fato. Isso é um fato.
Nós nos esfriamos. Não somos mais aquelas mesmas pessoas de fé. Mas Paulo não vai dizer para eles assim, olha, vocês permanecem na mesma fé? Não é que tem duas fés, mas eu entendo que a fé do discípulo é uma fé que está em uma outra categoria. A fé de alguém que está iniciando, que está no discipulado, que está no processo discipulador. Para começar, ela é uma fé muito interesseira. Essa é a fé com que muitos de nós, eu acredito todos nós, quando nós aceitamos a Jesus, essa é a fé que nós praticamos. Aquela fé de manipulação, que quer instrumentalizar a Deus, que quer fazer com que a mão de Deus seja sempre movida em nossa direção. E nós acreditamos que fazendo alguma coisa, orando bastante, jejuando bastante, se eu estou desempregado, eu vou jejuar, vou orar, então Deus vai abrir as portas para mim. Se tem alguém doente, eu vou orar, então Deus vai mover. Porque se morrer, eu não tive fé. Mas se ela foi curada, eu tive. Se as portas se abriu, eu tive fé. Se não abriu, eu não tive. É mais ou menos uma fé assim, dessa maneira. É uma fé que nem de Jacó. Quando ele começou na sua caminhada, ele disse o quê? Senhor, se o Senhor me der casa, roupa, comida, esposa, eu vou dar o meu dízimo de tudo. Essa é a fé que nós praticamos nos nossos primeiros passos. Quando nós éramos ainda candidato a discípulo. Mas quando nós nos tornamos discípulo, é diferente. Nós compreendemos que a fé primária não tem nada a ver com isso. A fé primária tem a ver com relacionamento. A fé primária tem a ver com aquilo que Abacuque disse. Pode me faltar a videira, pode me faltar a casa, pode me faltar tudo, todavia o Senhor será o meu Deus. A fé primária tem a ver com a maneira, com a perseverança em que eu caminho com Deus, mediante qualquer circunstância. Quando nós somos discípulos, nós entendemos que não dá para voltar pelo mesmo caminho em que nós praticávamos aquela fé. Embora temos que lembrar onde temos caído e voltar à prática do primeiro amor, mas não dá para voltar pelo mesmo caminho. Nós que somos discípulos, nós precisamos fazer como os discípulos fizeram, como Jesus fizeram com os discípulos, depois de treinar os discípulos no processo discipulador, depois que Jesus Cristo percebeu que eles se tornaram discípulos, Jesus vai pegar eles e vai dizer, agora vocês pegam o cesto de vocês, sai de trás da batalha e vai para frente da batalha. E quando eles foram para frente da batalha, e quando eles foram servir a multidão, servir as pessoas, servir os necessitados, eles experimentaram o poder de Deus, não na vida deles, mas na vida dos outros. Porque é para isso que servem os discípulos. Enquanto nós não somos discípulos, nós queremos o poder de Deus na nossa vida, nós queremos que Deus venha ao nosso encontro, nós queremos ser servido, nós queremos que os outros nos dê o amor que nós precisamos, mas quando nós somos discípulos,
Nós entendemos que é nós que temos que servir, é nós que temos que amar, é nós que temos que ser um instrumento, um canal de bênção para Deus te abençoar. E os discípulos ficaram espantados. Os discípulos foram fortalecidos. Quando nós saímos de trás da batalha e viemos para a frente da batalha e paramos de nos preocupar com a gente mesmo e passamos a servir os outros, nós somos estimulados, nós somos revitalizados na fé, porque essa é a nossa missão. Essa é a missão que Jesus está fazendo em nós. A missão de Deus não é realizar nossos sonhos, nossos caprichos, nossos desejos. Isso é coisas que vão ser acrescentadas na decorrência, é consequência. Mas quantos discípulos ainda estão estagnados, empobrecidos na fé, esperando que Deus faça alguma coisa em favor dele? Isso não é fé, não a primária. Isso não é fé de um discípulo. Isso não é fé viva. Essa não é a fé que Tiago diz, olha, faça, eu vou te mostrar o que é fé. Me mostra a sua fé através do que Deus pode fazer para você, que eu vou te mostrar a minha através do que eu posso fazer para Deus. Essa é a fé viva. É a fé que o apóstolo Tiago diz, olha, eu vou te mostrar que eu posso ser salvo pelas obras. Ele não está contrariando o que Paulo está dizendo. Mas ele está dizendo que a fé mesmo é aquela que você sai do seu lugar, aquela fé que te afeta, aquela fé que muda a tua vida, aquela fé que te faz você fazer alguma coisa em relação aos outros. Não tem nada a ver com obras da lei. Ele está dizendo que a fé morta é sem obras. E que a fé viva é pelas obras. Mas não é só obras. Porque você vai ver esse no monte dizendo, Senhor, graças a Deus que eu faço isso, dou meu dízimo, dou minha esmola, mas ele não desceu justificado. Faltou aquela fé que faz a pessoa ganhar uma consciência de que Cristo é absoluto na vida dela, de que a obra perfeita foi Cristo que fez no Calvário, é por Ele que nós somos salvos. Nós temos que ter essa consciência e a ação, porque nós somos salvos para isso. Não é que nós somos salvos pelas obras, mas para as obras. O que o Tiago está dizendo é que as obras têm que se manifestar. As obras têm que aparecer, as atitudes têm que ser manifestas. Você quer saber se você permanece na fé? Caminhe com Deus. Caminhe com Jesus, em todas as circunstâncias, saindo do seu lugar, do seu comodismo, andando sobre as águas, como Pedro, que depois de ter afundado, Jesus repreendeu dizendo, homem de pouca fé, por que sois tímido? Pedro poderia dizer, mas como pouca fé? Eu clamei pelo Senhor, eu clamei e o Senhor me ouviu e o Senhor me salvou. Essa é a fé primária. Se Jesus pudesse responder, essa é a fé primária, Pedro, essa fé que todo mundo tem. Essa fé não precisa nem ser crente. Todo mundo em apuro pede para um socorro, a um ídolo, a um Deus. Essa fé todo mundo tem.
A fé que eu preciso, que eu quero ver em você, é a fé que caminha sobre as águas. A fé que caminha nas circunstâncias difíceis, em que você só vê fantasma, menos Cristo, mas você acredita que Ele está com você. Você tem essa consciência convicta de que Ele está contigo. De que aquilo é um processo de aprendizagem. E que você está crescendo. E que você está se tornando discípulo. Examinai-vos a vós mesmos. E vejam se vocês permanecem na fé. E o segundo ponto, para nós ganharmos tempos, é provai-vos a vós mesmos. Porque quando você compra alguma coisa, você examina ali um carro, por exemplo, se não tiver garantia, se você compra de alguém, você leva o mecânico, você dá uma olhada, mas você quer experimentar. Você quer provar. Você quer andar com ele um pouco de tempo, para ver se ele não vai quebrar. Provai-vos a vós mesmos. É o que o apóstolo Paulo continua dizendo, para que você possa ter a certeza de que você permanece na fé e de que, se você realmente tem Cristo no seu coração, provai-vos a vós mesmos e vejam se Cristo está em vós, se é que vocês não estão reprovados. Como nós podemos provar a nós mesmos? Eu sei que Deus nos prova. Eu sei que Deus prova a nossa fé, como o ouro é provado no fogo. Eu sei que em Deuteronômio 8:2, Deus ele vai falar, através de Moisés, olha, eu provei vocês no deserto. E eu humilhei vocês no deserto para ver como estava o coração de vocês. E eu acredito que, como Deus conhece o nosso coração, na verdade, Ele estava querendo dizer para que vocês vejam como estava o coração de vocês. Mas o que é provar a si mesmo? Provem-se a si mesmo. Olhem para dentro de você. Teste o coração de vocês. Vejam se Cristo está aí dentro. Veja se a imagem de Cristo está crescendo. Veja se o Cristo da semana passada, do ano passado, está com mais intensidade hoje, nesse ano, do que no passado. Ou se Cristo diminuiu. Ou se antes ele estava com intensidade, hoje ele não está mais. Provem a si mesmo. Observe minuciosamente, façam um teste, como um delegado vai investigar um suspeito. Ele arma armadilha para ver se pega, para ver se apanha. Qual é o sinal que evidencia que Cristo está aqui? Alguns dizem que é poder. Alguns dizem e alguns creem. Quando vem aquele irmão, aquele crente que ora por revelação, profetizar, as pessoas já mudam o seu proceder no culto. Já se encolhe, já se encurva, já se reverencia mais. Já fecha os olhos, já percebe conscientemente que Deus entrou no ambiente. Porque enquanto o pregador pregava, ele não percebeu. Tem gente que percebe Deus assim. Tem que se falar em mistério.
Tem que chegar nele marchando, para que ele possa dizer: nossa, Deus, agora é Deus, fala comigo. Deus está falando com você. Qual é a tua sensibilidade para isso? Tem gente que percebe Deus dessa maneira. Tem gente que entende que a máxima da espiritualidade é para cima. É na vertical. Vertical é assim mesmo, né? Mas, na verdade, é na horizontalidade. A nossa máxima da nossa espiritualidade, a máxima da nossa espiritualidade está na horizontalidade, está em visitar os órfãos e as viúvas na sua tribulação, em servir pessoas, em ser canais para pessoas. Você indo nessa direção, Deus está sendo engrandecido e será engrandecido no seu coração. Não é esse tipo de poder, de ir para o alto, me dá poder, para que os outros vejam que Deus está em mim. Porque isso nós buscamos também. Mas não é isso que mostra que realmente Deus está no nosso coração. Talvez alguns se confundem porque uma certa pessoa disse para Jesus: ninguém faz isso se Deus não for com ele. É uma fala. Foi uma fala que contraria todas as outras falas em que a Escritura vai ensinar, em que o próprio Jesus disse: olha, naquele dia, muitos vão dizer: em meu nome eu não profetizei, em meu nome eu não fiz milagre, maravilhas, apartai-vos de mim, maldito. Eu nunca vos conheci. Vai contrariar o Salmo 68, que diz que Deus deu dons até para os rebeldes. Então, como que eu entendo que Cristo está em meu coração? Não é pelo poder, ou por essa unção que falam, mas é pela dedicação. É uma das primeiras coisas que eu ponho em primeiro lugar, acho que é isso, a dedicação. A quem mais você se dedica? Ele vai dizer: eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me encontram. Esse amor é diferente daquele amor que diz: Deus amou o mundo inteiro. É um amor mais particular. Porque esse amor já é um amor de acepção. Olha, eu amo esses que me amam. Então se dedique a Ele. A quem mais você se dedica? Porque existe um outro Deus, ou alguém que Jesus o qualificou como um Deus, que é o dinheiro. O dinheiro pode ser um Deus na sua vida, o dinheiro pode te fazer servo, pode te escravizar o teu tempo, pode tirar Deus da tua agenda, pode dominar a tua mente, teu coração, pode te encher de ambição, pode te deixar egoísta, avarento, presunçoso, prepotente. Ele é um Deus que pode subjugar você. É só você se dedicar mais a Ele. Se você se dedicar mais a esse Deus, mais o teu tempo, mais a sua devoção, mais a sua atenção, se você encharcar mais a tua mente, mais o seu coração desse Deus, Ele será o seu Deus. Você pode continuar na igreja cantando, você pode continuar na igreja dando discurso, você pode continuar na igreja sentado. Mas Ele será o seu Deus. Porque não é aqui dentro, é lá fora. É em todos os nossos momentos. E se você dá todo o teu momento na busca do dinheiro lá fora e vir aqui passar 2 horas cantando, dando discurso, ouvindo, achando que está tudo bem, você está reprovado.
Nós estamos reprovados. Porque o primeiro mandamento é esse: amar a Deus, amar do que todas as coisas e amar do que todos os deuses. E amar não está no nosso poder de fala, eu amo. Eu dizer que eu amo muito a Deus, irmãos. Ou eu louvar, eu amo a Deus. Está na nossa dedicação. Desde quando nós acordamos, o que me motiva a sair da cama? Qual a primeira coisa que eu faço quando eu saio da cama? Eu vou correndo para o trabalho, faço aquela oração de caçador, só um joelho dobrado, porque não tem mais tempo. Meu Deus, abençoa meu dia, Jesus, me cobre com teu sangue. Isso é dedicação. Isso é amar a Deus. Eu não estou dizendo que isso é uma vez, não, de vez em quando acontece. Mas isso aí vira uma rotina diária. E vira anos. E nos dedicamos com todo empenho, com toda força para ser aprovado em toda a matéria secular, em tudo que nós queremos e desejamos nessa vida. Passamos 4 horas em uma sala de aula durante 10 anos, e mais 10 anos em faculdade, mestrado e doutorado. E mais não sei quantos anos com peça de ferramenta no mercado de trabalho. Mas e Deus? Ele está em que lugar? Ele está ocupando que espaço da sua vida? Você leva isso a sério? Ou você acha que está bom? A exortação é: sai dela, povo meu. Não se faça cúmplice das suas obras. Sai dessa Babilônia. Não vos conformeis com esse mundo. Não é só com os pecados que esse mundo tem, é a forma, o sistema. Babilônia, onde os homens negociavam, faziam negócio. Isso se refere ao sistema. A maneira em que nós lidamos com o dia a dia, o nosso ganho. Não é para largar tudo e para viver de uma forma irresponsável. Mas não podemos confundir o que nós somos nesta sociedade com o que nós somos de fato, com a nossa existência, com a missão que Deus tem para nós. Não confunda. O que você é como ente histórico, como um homem de Deus e uma mulher de Deus, que precisa trabalhar e se dar bem na vida, com o que você é de verdade. Você é um filho de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que está aqui nessa terra para fazer uma grande missão. E Deus só precisa de uma coisa para essa missão: a nossa entrega, a nossa disposição. Nós dizemos: eis-me aqui, Senhor, usa-me, faça. E aproveitar o nosso tempo para fazer. Eu me cobro. Eu me cobro, eu não aceito a estagnação na minha fé. Eu percebo que Cristo precisa crescer e se agigantar dentro de mim. Você percebe? Mas você está fazendo o que em relação a isso? Você está fazendo alguma coisa? Eu estou. Faça alguma coisa para que você não venha a ser
reprovado. Queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu vou parar por aqui. Quando passa das 9, eu gosto de parar. Eu acredito que foi suficiente para despertar você, como me despertou, para fortalecer você como me fortaleceu. Deus continue falando ao seu coração a cada dia, e que você possa ganhar uma consciência de um homem convicto, de uma mulher convicta, e que possamos dizer, somos aprovados em Deus. Que Deus abençoe no nome de Jesus.